Olha ela. Meu Deus. Começou assim, daquele modelo já. Seja muito bem-vinda, eu me chamo Esther Guimarães. Eu me chamo Camila Reis e você está no podcast Cria Aí. E hoje as nossas convidadas são mulheres incríveis, super profissionais, em dose dupla. Sejam bem-vindas, Marianas! Obrigada, muito obrigada. Gente, vamos lá. Doutora Mariana Costa é médica, ginecologista obstetra, ultrassonografista, especialista em reprodução humana. E Mari Kisten, especialista em marketing, estratégias e entende tudo sobre reposicionamento de imagem. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui entrando direto no assunto. Vamos começar entendendo um pouquinho do trabalho de vocês. Doutora Mariana, conta pra gente um pouquinho desse universo da reprodução humana. Você vem de uma família, né, já de ginecologistas, obstetras. E como é para você a temática reprodução humana? Por que você escolheu essa área? Então, primeiro vou me apresentar novamente, né? Então, sou a doutora Mariana Costa, fiz a minha especialização em ginecologia obstetrícia e depois fiz a subespecialização na área de reprodução humana, né? Eu trabalho na Clínica Fértil, na verdade, os meus pais, eles criaram a Clínica Fértil e a Fértil foi responsável por fazer o primeiro bebê fruto de reprodução humana do Centro-Oeste, né? Uau! Nós somos pioneiros aí na área da reprodução humana e a gente tem crescido muito e investido muito. Há 2 anos atrás, a gente inaugurou o primeiro banco de sêmen também do Centro-Oeste. Que legal. Então, o primeiro banco de sêmen também é nosso para atender as pacientes aqui, porque nós vimos uma demanda muito grande, né? Existia até então só em Belo Horizonte, São Paulo e no Rio de Janeiro. E agora a gente tem aqui conosco. E eu tenho muito orgulho, eu cresci vendo isso. A gente sabe que a infertilidade é uma doença que atinge 20% da população. Ou seja, de cada 10 pessoas, 2 vão enfrentar a infertilidade, né? E também com as novas famílias que estão surgindo, cada vez mais a gente tem a demanda da reprodução humana. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a minha área de atuação é famílias. Que legal. O nosso trabalho é ajudar pessoas a construírem famílias. Sejam elas casais homoafetivos ou casais heterossexuais, sejam pessoas solo, isso também é importante. Então, isso é hoje o que eu trabalho, o que eu faço da minha vida. Ai, que legal. Lindo, né, o trabalho dela. Fiquei aqui, ó, babando com ela falando, até me perdi. E Mari Kisten, conta pra nós a importância de um bom reposicionamento de imagem no mercado médico. Reposicionamento e posicionamento, né? Tem as duas coisas, né? São 2 vertentes. Bom, antes de mais nada, também vou me apresentar um pouquinho. Tem 15 anos já de mercado, marketing. E aí não é só digital, aí eu sou um pouquinho da década ali que já entra na parte do offline também, bastante. Sou da vanguarda ali das agências, que a gente trabalhava a estratégia em conjunto com off, com online. E aí sim a gente tem toda a parte do planejamento estratégico para fazer esse reposicionamento e esse rebranding. Ao longo desses anos, com a KCMX, eu estive à frente de vários projetos e dentro desses projetos eu tive a possibilidade de trabalhar com marketing médico. E até hoje eu atuo no marketing médico. Não sou 100% nichada nele, mas eu encontrei nele uma forma de trabalhar do qual a gente consegue explanar um pouco melhor, né, essa parte do branding, do marketing pessoal. Com o marketing médico, a gente viu o quanto pós-pandemia cresceu telemedicina, entre outras formas. E aí nós vimos essa possibilidade de trabalhar a estruturação do posicionamento do médico e trazer mais a informação mais próxima, quebrar aquele paradigma ali que não funcionava ou que não era acessível pós-pandemia, e isso fez com que o rebranding do marketing em si também fosse reconstruído, né? E aí, em conjunto, a gente tem essa possibilidade de trabalhar essas estratégias para colocar esse médico ali onde ele tem que estar, com o público dele, fazer toda essa análise, e aí sim a gente definir o trabalho que vai ser trabalhado ali com ele mesmo, basicamente isso. Legal. Que legal. E a ideia de chamar, né, a Mari, a doutora Mariana, é para a gente trazer
uma teoria, uma prática, né? Uma execução, um case, né? A doutora Mariana recentemente passou por esse reposicionamento, né? Nós até falávamos antes de iniciar o programa que 1 ano atrás ela estava dando start nisso e eu pude perceber o quão isso foi incrível na vida dela em 1 ano, né? Doutora Mariana, eu queria que você compartilhasse com a gente, que você passou por esse processo de rebranding profissional e de onde você viu essa necessidade, como foi esse processo para você e traga dados e números para o pessoal ver a importância do marketing na vida do médico. Bom, vamos lá. A Mari, que trabalha com médicos, vai saber isso muito bem, né? A gente, quando passa a atuar na medicina, existe uma ideia, e é uma ideia disseminada, de que vender imagem médica é algo ruim. Uhum. E esse trabalho, essa mudança de mentalidade é muito difícil, muito. Porque muitas vezes o médico se sente mal por fazer esse trabalho, entendeu? De aparecer, de falar, entendeu? É complicado. Eu tive muitos médicos que falavam assim, tá virando blogueirinho. Já teve essa fase. Então hoje já é mais aceito, mas mesmo assim, ainda é uma coisa muito, é um tabu Existe muito uma grande. Barreira, né? Porque não é o que a gente aprende na escola de medicina. Não é, a gente não aprende a fazer isso, você não aprende a se posicionar, você aprende a exercer a medicina. E tá certo, é para isso que serve a escola de medicina. Mas hoje, com a era digital, é um pouco diferente, não que está errado. E eu acho que o grande trabalho do rebranding, do reposicionamento que eu vejo para mim, na minha vida, foi isso. Foi aprender quem eu sou, qual é a minha imagem e o que eu represento dentro da medicina para aparecer isso, né? E, bom, então, eu vi, assim, o que isso despertou em mim. Eu tenho consciência da minha formação, então eu tenho uma formação muito boa, né? Fiz 6 anos aqui na Federal, depois fiz toda a minha especialização, mais 4 anos, então eu me dediquei 10 anos da minha vida a chegar na minha especialização. E mesmo assim, eu via que eu não me sentia valorizada como médica. Então, eu trabalhava muito e não me sentia valorizada como médica, tanto em pacientes me procurando, quanto na precificação que eu tinha, né, no meu trabalho. E isso me doía muito, porque eu sabia que eu entregava muito e eu não tinha esse retorno, eu não me sentia valorizada. E às vezes, o que foi o meu trabalho é entender que eu precisava me valorizar para as pessoas me valorizarem. Começou por aí. Então, eu acho que essa foi a grande virada de chave, mas que para isso eu precisava me reestruturar mentalmente, profissionalmente e fisicamente, talvez assim dizendo, sim, sabe? E então foi esse o trabalho que eu comecei há mais ou menos 1 ano atrás. Na época eu tinha cerca de 10 mil seguidores e hoje, depois de todo o trabalho que eu fiz, hoje eu estou acho que com 69 mil seguidores. E acho que não é só isso, mas o que eu vejo hoje em dia é que mesmo eu tendo triplicado a minha precificação hoje, talvez quadruplicado, por assim dizer, a minha agenda continua cheia. Mais do que nunca. Mais do que nunca. A procura está muito e, principalmente, o que eu consigo entregar para os meus pacientes. Hoje, eu consegui investir no que eu faço para os meus pacientes. Então, o trabalho que eu entrego é infinitamente superior em termos de atendimento, em termos de experiência para os meus pacientes. Então, eu tenho pacientes que são pacientes antigos, desde a época que eu comecei meu consultório e que eles estão muito mais felizes com o meu trabalho hoje, entendeu? Acompanhar esse crescimento. Eu acho que é importante falar também que não é só sobre marketing, porque a gente hoje, nesse meio, a informação que chega para as pessoas é, você faz um bom marketing pessoal. Não é só sobre marketing. Foi toda uma mudança. Você se vende muito bem nas redes sociais, mas não existe só a promessa. Existe você uma entrega. Trabalhou muito para que vocês inaugurassem um novo consultório, que você tivesse ali um espaço, uma experiência para os seus pacientes, igual a gente estava falando aqui do ultrassom, né?
no consultório. Então, assim, tudo isso não é só sobre, você se posiciona muito bem nas redes sociais. Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque hoje a gente vê tanto, né, que as pessoas se vendem tão bem também nas redes sociais. Não é só falar que faz. E não é bem assim. É muito além, né? Por isso com a importância certeza, de um profissional. Eu acho. Né? Uma coisa que eu entendi é que, assim, vou falar da parte médica, eu acho que fica com você a parte digital. Mas hoje eu sinto que eu consigo servir muito melhor do que eu servia antes. Olha só. Até as pessoas que não são meus pacientes. Então, hoje, como eu atuo muito na área de reprodução humana, né? Eu estava falando para as meninas, eu também faço a parte de obstetrícia, mas o meu trabalho não é só ajudar as pessoas que chegam até mim, mas ajudar quem nunca vai chegar até mim. Então, se o que hoje eu entrego na rede social pode ajudar uma pessoa que está lá do outro lado do mundo a se conscientizar sobre uma determinada doença, a se planejar, a prevenir uma infertilidade... Então, eu consigo servir mais pessoas. Então, se o meu alcance, se o meu marketing consegue entregar isso para mais pessoas, eu consigo ajudar mais pessoas. Então, o meu interesse não é pessoal. Pelo contrário, hoje eu me sinto muito mais feliz porque eu consigo ajudar mais pessoas do que eu conseguia antes. Sim. Isso é muito mais satisfatório. Não é questão de números, não é questão de nada. Foi dessa forma que hoje eu consegui ter um espaço que eu consigo entregar tudo que eu posso para as minhas pacientes que chegam até mim, entendeu? Então, essa estratégia de marketing, eu estou muito satisfeita porque é assim que eu me sinto hoje, entendeu? E é a pontinha do iceberg, né? Ali embaixo tem um monte de coisa. Então, você se sente melhor, você consegue inspirar mais pessoas. Isso é muito bacana. E não só da parte médica, mas da parte de vida, né? O que você faz da sua vida também influencia pessoas. Então, eu acho que o médico, vender saúde, não é só... Eu falo isso muito para as pacientes. O meu objetivo hoje não é tratar pacientes de reprodução humana. Eu faço isso também, faço com muito amor, sou muito feliz. Mas é prevenir isso. Prevenir isso. Então, se hoje eu consigo fazer com que uma menina de 20 anos... faça a avaliação da sua reserva ovariana, entenda que ela precisa congelar óvulos para ela não precisar de fazer um tratamento lá na frente. Pô, tanto que eu ganhei. Ganhei muito mais do que eu ter que indicar uma doação de óvulos, porque essa menina entrou na menopausa aos 30 anos e ninguém contou para ela que ela podia ter se prevenido disso. Até porque você sabe o quanto esse caminho é sofrido, né? Sim, então, sei assim, demais. Ninguém melhor do que você para não querer... que a pessoa chegue a esse precisa ponto. Passar por isso, exatamente, né? Exatamente. Mas você viu que bacana, tanto que o trabalho do marketing, às vezes, ele tem uma visão que, às vezes, as pessoas julgam. É meio deturpada, né? E olha só, você, assim, pelo menos ela falando, eu fiquei imaginando e, de uma certa forma, é emocionante. É emocionante ver ela falar, porque você vê que gera conexão com quem escuta com ela. Quem escuta ela. Então, eu tenho certeza que o sucesso que você vem fazendo nesse último ano, mais do que antes, vem decorrer disso, desse trabalho que consegue levar a mensagem de uma forma clara, de uma forma objetiva, que gera conexão, porque hoje é isso que as pessoas buscam dentro do marketing. E o principal, a informação. Hoje, essa geração Z, ela quer consumir muito rápido a informação. Então, a rede social, nesse ponto, ela é muito positiva. Os vídeos que a gente costuma gravar de 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, ele cai no gosto e ali você consegue, de uma forma muito rápida, né, específica, dar a informação necessária e atingir o seu público. E dali pra frente, é como se você criasse uma tribo que te segue, que respira o seu ar ali da reprodução ou da obstetrícia e vai seguindo. E eu acho que a prevenção, sim, não só na área da reprodução, em qualquer área, é muito válida. Então, quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor. E foi dessa forma que o Conselho de Medicina liberou
para que vocês trabalhassem tão abertamente. Graças a Deus. Se não fosse Graças a isso, Deus. porque por meio de vocês levarem informação que fizesse com que vocês pudessem estar trabalhando hoje, antes e depois. Tudo bem que tem gente que extrapola, né? Não, com certeza, com certeza. Mas quem não extrapola e trabalha bem, a gente tem essa noção. Você consegue visualizar e traz Isso a é uma informação. vitória, né, Muito grande. doutora? Infelizmente, assim, informação ruim a gente vai ter, Sempre. né? Sempre. 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 Isso não é só da área de saúde. Mas o médico, ele tem que entender que se ele é bom, ele tem que investir mais. Porque se ele é bom, ele tem que fazer um trabalho muito bom na internet. Para não deixar quem está fazendo um trabalho ruim, quem está espalhando Aparecer informação mais. errada, aparecer mais do que ele. Verdade. E isso era uma coisa que me doía muito. Eu falava assim, poxa, eu faço um trabalho tão bom. Eu vejo tanta gente que não tem uma formação, que não tem um trabalho bom, que está fazendo coisa errada. Tanta gente com mais pacientes do que eu. Isso me doía muito. Mas você sabe o que é o problema? Depois que você se entende, você se posiciona, você vê que, na verdade, a culpa é sua. A culpa era minha. Eu que não tinha voz. Às vezes. Eu que não tinha voz. Não, é lógico que o trabalho de vocês também é muito importante. Mas eu digo assim, que... Você precisou dar o pontapé. Exato. Sim. Eu acho que assim... Aí na real o e dar o chacoalhão, eu falo às isso muito vezes. para alguns amigos meus que ainda tem muita essa restrição, porque eu falo assim, se seu trabalho é bom, se posiciona, fala. Você tem que falar, não é Não só fica falar só dentro criticando do o outro que está consultório. crescendo, né, de certa O forma. tempo que você está criticando outra pessoa, você poderia investir para você ajudar mais pessoas. Não. E hoje eu vejo isso, eu vejo muita gente, inclusive pacientes minhas. Eu tenho pacientes minhas que elas estão fazendo o trabalho por mim. Por quê? Porque eu orientei essas pessoas e elas chegarem em alguém, escutaram e falassem assim, não é isso, essa informação não é verdadeira. Procura uma pessoa que realmente vai fazer um trabalho bem feito. Muito bom. E entra Entendeu? muito no ponto que a Esther falou sobre prometer e entregar, né? Eu, como paciente da doutora Mariana, eu posso falar da experiência que é, porque eu estive com uma outra ginecologista, acho que durante 16 anos da minha vida, e nunca ninguém tinha falado pra mim sobre a investigação da reserva ovariana. Eu fui descobrir com a doutora Mariana, com 32 anos. Eu passei por isso. Hoje eu tô com 34, então assim, eu dei sorte, eu tinha uma boa reserva, coloquei a prevenção, coloquei o DIU com ela, tirei também, mas tudo foi informação, tudo foi informativo. Na primeira consulta, ó, Camila, a gente tem isso aqui, o serviço é esse, sempre tirando dúvidas. Esse momento, né, da gestação, que a gente precisa lidar aí já com o obstetra, é muito delicado, então a gente vê o tanto que desinformação... Gente, eu faço parte de um grupo de gestante que é, ao mesmo tempo que é bom, a troca é um show de horrores. Porque às vezes as pessoas vão mandando as coisas lá e a única coisa que eu consigo responder é, mas o que seu médico falou? Mas você falou com o seu médico? Ah, não, ele falou pra mim que é normal. E eu assim, gente, mas não é normal. Então, gente, eu falo para as minhas amigas assim, também. Ah, não, mas é porque a Mariana ela é sua amiga, por isso ela te dá atenção. Aí eu vou falar que não. Porque a minha prima fez o acompanhamento da gestação do filho dela, né? O Samuel hoje está com 4 anos. Foi a doutora Mariana que atendeu. Ana Luísa e ela não eram amigas e o acompanhamento era o mesmo. É para elevar o seu ego? Não. Mas é porque eu acho muito importante essa questão da humanização no atendimento. Esse momento você quer se sentir abraçada. São dois momentos muito diferentes. O da tentante, que a gente falou que é extremamente delicado, né? E o da grávida, que ela tá lidando com a experiência mais bizarra e mais incrível da vida dela. Então... Assustadora. É um ambiente que ela não conhece ainda, né? Que ela não viveu ainda. Totalmente então, inexplorado. Então, por isso que aí a importância do marketing nesse momento, porque esses profissionais, eles precisam ser valorizados, eles precisam aparecer. Né? Mas o que a Mariana falou... Cara, se isso é bom, você tem que falar também. Bota a cara no sol. O que a Mariana falou é verdade. Houve-se um boom muito grande de muitos médicos a usufruir o marketing, às vezes, mais... É o oceano azul, né? Ele foi nadando. Foi nadando, tava tudo lindo, maravilhoso, não tinha ninguém, né? Então, eu vou usufruindo. E ali ele conseguiu colher frutos, até que quem realmente é bom na área e viu e falou, peraí, eu tô deixando fulano ganhar mais dinheiro que eu, tô deixando fulano atender melhor do que eu
Então, o marketing médico teve essas nuances, mas hoje eu acredito que esteja um pouco mais linear. Acho que as pessoas conseguem identificar quem é o charlatão ou quem de fato entrega resultados. E eu acredito que essa forma do posicionamento ser realizado, não só como estratégia de gestão de conteúdo, mas o posicionamento mesmo do médico, trazer uma humanização, de ser verdadeiro, de ser empático com o paciente, de ser ele mesmo, não criar um personagem. Eu sempre falei isso para os meus clientes. Gente, não crie um personagem. O paciente não pode chegar aqui e você ser uma pessoa e ele na rede social ver outra. Então, eu sempre busco... até esses dias eu acompanhei uma gravação de conteúdo, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu falei assim, fulano, esse é você. Essa é a sua essência, é o sorriso fácil. Você não é sério o tempo todo. O paciente que está com você, ele sabe que você não é sério o tempo todo. Então, não leve essa seriedade para sua rede social, porque você vai criar um certo bloqueio com quem vê. Então, e dentro do posicionamento, isso é muito importante. Você saber ler o cliente para você saber comunicar com o seu público. Mari, entrando nesse gancho, né? Você percebeu que o aumento no interesse dos médicos em busca desse suporte teve esse aumento? Como é que foi? E conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Teve, só teve. 2022 para 2023, a gente praticamente teve um boom muito grande do marketing médico. E nesses últimos 3 anos, se eu não me engano, a gente teve uma média aí de investimento de até R$1 bilhão no segmento de marketing médico. Caraca! Então, isso eu tô falando de tráfego pago. Só tráfego? Uau. E a parte de odontologia gera em torno aí de uns 100 mil também por mês. Gente, isso é mês, tá? Essa informação ela é mensal. Caraca. Então, assim, a gente tem dados que confirmam que as pessoas de fato estão investindo. Tem muita gente boa? Tem muita gente boa. Mas tem muita gente que, além de ser boa, ela tá sabendo navegar ali na parte da estratégia e adequar isso em conjunto. Então, assim, desculpa a pergunta mesmo que você falou? Da busca. Da busca, né? Houve-se essa busca justamente por isso, por ter tido esse boom aí de pós-pandemia. Aí a gente vem com esses dados que eu acredito que, assim, só confirmam pra gente que houve esse aumento e cada vez mais você vai vendo médicos e médicos de diversas áreas e ampliando mais essa parte. Hoje você atende, você acompanha médicos de qual segmento, pra galera entender? Hoje eu tenho oftalmologia, cirurgia plástica, ultrassonografia dermatológica e reprodução humana também. Então, ultrassonografia dermatológica? Sim, não é um dermatologista. Ele é um radiologista focado em ultrassonografia dermatológica. Eu não conhecia essa especialidade. Lá na Fértil ele tem. Olha só. Inclusive, a médica que eu presto serviço para ela também faz serviço lá na Fértil. Eu sei quem é. É Goiânia, gente. Goianidades. Enfim, então, são especialidades muito diferentes, né? Mas, assim, ao longo dos anos, eu já trabalhei com diversas áreas. Urologia, dermatologia, a parte de nutrologia, odontologia, estética e funcional, digamos assim, implantes e afins. Até a gente já trabalhou com a parte de saúde, mas eu e a Camila chegamos um dia e foi pra nós. Não pra esse segmento. Parece que não bateu. Não é fácil. Eu gosto. Tem que ter um conhecimento muito grande. Tem. E outra, tem que estar sempre antenado, porque o conselho está mudando aos poucos, mas sempre tem uma coisinha. E quando tem um médico que recebe uma cartinha, que já teve médico meu que recebeu, aí você fica desesperado. Você fala, o que eu fiz de errado? Isso daí para nós também é difícil, porque a gente sempre tem que trabalhar com respeito e o cuidado com o paciente, né? Para não expor. Isso muito importante. Com certeza. E assim, eu acho que no nosso caso da reprodução humana, ela é mais complicada ainda. Muito. Porque o paciente, ele não quer aparecer. Não. Eu que já fui paciente, eu já vi muitas pessoas entrarem dentro de uma clínica de cabeça baixa, fingir que não te conhecia, para não parecer que ele estava ali. Então, outros segmentos, por exemplo, cirurgia plástica. A pessoa ela faz questão de falar que fez a cirurgia plástica, vamos supor. Certeza, ou que fez um tratamento estético. Agora, a da reprodução humana é o último lugar que ela quer falar que ela tá. Com certeza. Então, tem isso. Porque envolve dor, né? Sim. A dor é muito grande.
E você vê o trabalho que a Mariana Rios está fazendo agora, fantástico, fantástico. Lindo, assim, uma pessoa né? se abrir e destrinchar daquele jeito. E doído. Doído, é doído, mas é aquilo que eu vejo todos os dias. Eu vejo aquilo. Eu acho que ela todos os conseguiu dias. externalizar a dor de muitas mulheres. Muitas que mulheres. não têm voz. Ela trouxe voz à infertilidade. Inclusive, mês que vem, né? Mês Mundial da Infertilidade, junho, né? Combate à infertilidade ou informação à infertilidade. Da endometriose. Da endometriose. Isso. Não, mês que vem? É. Então, enfim, é mais uma causa De aí que tem de conscientização, conscientização, porque eu acho que o trabalho que ela está fazendo hoje, a Mariana Rios, é justamente isso. É um trabalho de conscientizar e trazer informação, porque as pessoas não têm noção de como é o trabalho da Mariana. O buraquinho é muito mais embaixo. E eu percebi que no ano de 2024 para cá, porque toda hora a gente se pergunta, será que é a nossa bolha? Será que é o nosso momento que a gente está vivendo, a idade, as pessoas engravidando? Mas abriu-se muito. E eu acho que a Mariana foi uma precursora, a Mariana Rios foi uma precursora disso, né? Por trazer, e agora por último, acho que ela teve um procedimento que não deu certo. E ela falou com tudo. E você até compartilhou o vídeo, né? E falou assim, esse vídeo eu dedico para todas as minhas pacientes. E até o Boticário trouxe como campanha. Olha, para você ver como se abriram. A primeira campanha do Dia das Mães para o Boticário, a primeira pílula que eles soltaram foi para tentantes, né? A reprodução humana é uma ciência extremamente nova, né? Extremamente nova. Então, o primeiro bebê que nasceu fruto de reprodução humana tem menos de 50 anos. É uma ciência muito nova, que ainda tem muito para crescer, já cresceu demais. Nós já melhoramos demais. Antigamente, há menos de 10 anos atrás, não existia tratamento para fator masculino severo. Hoje a gente tem, né? Então, hoje a opção dos casais aumentou muito. E quando você fala a questão do médico, que aqui, se eu for deixar, eu falo muito da minha área, né? Porque eu sou muito apaixonada, mas o foco não é esse. O que eu acho é que, assim, eu entendi que eu precisava me transformar como pessoa, como imagem do que eu trabalho, do que eu amo, para as pessoas me verem assim. Externalizar isso. E, então... Não ser uma autoridade só na sua expertise, mas ser uma autoridade pelas redes sociais também. Exatamente. Que as pessoas te enxergassem como uma autoridade no que você faz. Aquela coisa, se vender melhor, não, e você né? vê que a prova que tá dando certo hoje a gente não conta mais números de seguidores, mas querendo ou não, é uma forma de expressão. É uma agenda que tá cheia. Ele é um início, vamos dizer, e o restante, ele vai respingar na agenda dela, digamos. Sim. Então, a rede social ali, esses números, esse aumento, de certa forma, é uma valorização do seu trabalho, é um acompanhamento. Sim, então, é uma validação. Com certeza. Eu acho que o principal, assim, para mim, como médica, é isso. É toda vez que alguém me procura, falar assim, nossa, porque eu ouvi falar de você aqui, eu ouvi falar de você ali. Então, o meu trabalho está atingindo mais pessoas. Eu acho que, para mim, pessoalmente, é isso, né? Eu vejo que meu trabalho está atingindo mais pessoas. E é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar, quer atingir cada vez mais pessoas e com respeito, com medicina bem feita, porque isso é muito importante. Essa área da reprodução humana, que é uma área que envolve muita dor, se a gente não entregar um trabalho bem feito, a jornada do paciente é muito complicada, é muito dura, muito sofrida. E muita gente desiste por causa disso. Não, e assim, a gente tem que ver que também é um tratamento que não é barato. Então, de certa forma, as pessoas, elas associam a valorização, né, que paga, ao serviço que é prestado. Então, nesse cruzado aí, ela imagina, poxa, eu tenho que ter um atendimento muito bom para ser compatível com o valor que eu estou pagando. Mas a gente entende que tem milhares de outras coisas por trás. É o que a Camila falou, é a pontinha do iceberg. E o médico hoje, coitado, ele não tem que ser só médico. Ele tem que ser um gestor, ele tem que ser um líder, ele tem que ser não sei o quê, ele tem que ser marqueteiro, ele tem que ser blogueiro, ele tem que... Então, assim, são várias nuances
que não só o médico, mas outras áreas também precisam, mas é mais uma que ele tem que puxar ali a responsabilidade para ele. Então, é extremamente importante ele ter, junto com ele, bons profissionais, como a Mariana teve, que deu essa reviravolta na vida dela, né, que conseguiu externalizar o trabalho dela, a qualificação, e assim conseguir melhorar e aumentar esse atendimento, né? Não, e entra também num outro ponto que a gente até conversava esses dias, que é o reflexo disso no seu comercial. Porque não adianta, a pessoa consegue agendar com você uma primeira consulta, ela tem uma experiência incrível, e você fala, agora minha equipe comercial vai entrar em contato com você para vocês falarem sobre valores. E aí, às vezes, aquilo demora, às vezes aquilo não funciona. Sim. Então, a doutora Mariana, junto com o doutor Walter Filho, eles fizeram todo um remeleixo aí para essa entrega 360, onde as secretárias também estão mais felizes com o trabalho, porque você tem mais paciente, às vezes tem ali um sistema de comissionamento. A pessoa que vai te dar a consultoria, ela vai te ensinar a entender uma dinâmica melhor para você ter pessoas trabalhando mais por você ali, porque você entrega uma coisa, mas a sua secretária, ela é tipo você. Ela é uma extensão do médico. Ela é uma extensão. A secretária do médico, a gente tem que ser amiga da secretária do médico, tá? Porque ela que vai... chocolate pra secretária do meu pediatra. Ela que vai te ajudar no encaixe. Então, assim, uma secretária satisfeita com uma empresa andando redondinho, né? Igual você falou, eu acho que o pulo do gato aconteceu quando o médico precisou enxergar o consultório dele como uma empresa. Sim. Uhum. E é o mais difícil. Meu marido fala, médico não sabe ganhar dinheiro. Não, porque mas é porque ele não é ensinado. Ele não tem matéria de gestão na faculdade. Isso não existe. E assim, se a gente não tomar cuidado, o médico trabalha a vida inteira e morre pobre. Sim. E o povo acha que é só entrar na faculdade de medicina para estar milionário. E hoje, assim, eu acho que hoje eu consigo exercer minha profissão com muito mais amor, muitas vezes assim, e também ajudando mais pessoas que não têm acesso do que eu conseguia antes. Então, às vezes a gente acha assim, o médico está fazendo isso para ter mais dinheiro. Pelo contrário, hoje a gente consegue trabalhar com acessibilidade muito maior. Vou dar um exemplo para vocês. Você falou a questão do custo de tratamento, né? Uhum. A gente tem programas hoje de ovo doação que se eu preciso de um tratamento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde cair morta, eu não consigo pagar o meu tratamento. Se eu levar doadoras para a clínica, eu gero crédito. Eu consigo pagar o meu tratamento levando doadoras. Olha, eu tô com uma amiga minha que quantas pessoas sabem disso? Zero. Zero. Quantas pessoas sabem disso? Eu fui ficar sabendo disso depois que eu entrei no segmento e depois que eu tive uma amiga que está fazendo o tratamento exatamente dessa forma. Ela levou doadoras, fez todo... Mas a gente realmente, a falta de informação. Então, de fato, você levar o seu conhecimento dessa forma... você quebra ali barreiras. Exatamente. Pra você. Então, hoje, assim, o tratamento em reprodução humana, ele pode ser acessível, sim. Ele pode ser acessível, sim. Amém. Mas a pessoa precisa saber que isso existe. Sim. E para ela saber, como que essa informação vai chegar lá para aquela pessoa? Não vai chegar, não vai chegar. A forma que tem mais fácil. Então, hoje, graças a Deus, o nosso trabalho está fazendo isso. Hoje, lá na clínica, se a paciente precisar de uma doadora, em média de 15 a 60 dias, ela já tem uma doadora. Olha só. Ela já consegue uma doadora, entendeu? É fantástico. Dependendo de banco de sangue, você não dá conta. Nem não é tão rápido assim. Não dá, gente. É verdade. Né? É engraçado, né? Doação de órgãos. Quantas pessoas ficam anos e anos na fila de transplante e não tem? Não. E a gente está conseguindo isso. E fora ajudando casais. Então, eu tenho casais que praticamente não gastaram nada com tratamento. Nada. Amém. Tem casal que até hoje tem crédito lá na clínica. E outra coisa, você pode doar créditos para outra pessoa. Olha só. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, por exemplo, eu, Mariana, vamos supor que eu quero ser uma doadora voluntária. Eu chego lá e dou óvulos. Isso gera um crédito para mim de X reais lá na clínica. Fora que eu ajudei um monte de gente. Pronto, fui feliz e tal. De repente, a minha irmã tem um problema de saúde e não consegue engravidar, por qualquer motivo que seja. O crédito que eu tenho, eu posso passar para minha irmã. Perfeito. É um ecossistema funcionando para algo bom, né?
E olha só, e o marketing ajuda isso a chegar nas pessoas. Sim. Maravilhoso, né? E meninas, pra gente encerrar nosso papo, que foi muito gostoso. A gente fala de planos para 2025, né? No quesito profissional e tudo mais. Então, para cada uma, além de parir minha filha, qual que é seu plano agora para 2025? Então, para 2025, a minha intenção é conseguir estruturar melhor os meus programas de acompanhamento, né? Legal. Eu acho que a paciente ela tem que ter uma visão não só de consulta única, ela tem que ter uma visão de acompanhamento. Então, hoje a gente tem um projeto que chama Contracepção para a Fertilidade, que é focar naquelas pacientes que estão buscando a contracepção, mas já pensando no planejamento futuro delas. Que a visão é essa mesmo, é de prevenir fertilidade. Então, essa paciente que chega me procurando para jovem, querendo um contraceptivo, o que eu consigo fazer para essa pessoa para prevenir que ela tenha problemas no futuro, certo? E também dá para as pacientes que nos procuram, né, para tratamento, dá uma experiência cada vez melhor, mais assertiva, com menos custo para essas pacientes terem mais acessibilidade, porque o nosso objetivo é ajudar todo mundo. Não é ajudar só quem tem condição financeira. O nosso objetivo é ajudar todo mundo. Então, está crescendo o nosso banco de óvulos, nosso banco de sêmen, nosso banco de embriões, tá? Lembrem-se, vocês podem adotar embriões. Hoje, a adoção de embriões é mais rápida, mais barata e mais acessível. Então, tem muita gente que está aí na fila de adotar bebês e a gente tem uma fila de embriãozinho esperando para ser adotado. Eu estou com 2 pacientes que já estão grávidas, adotaram embriões e estão super felizes. Não, gente, graças a Deus. Super felizes, graças a Deus. E, assim, eu não consigo... Não tem como eu falar para vocês a alegria que é ver uma pessoa realizando o sonho de ser mãe. Não tem. Ela te emociona. Eu também aqui, a grávida que chora com tudo. Aí junta com a outra que Aí junta que a outra que foi tentante. Aí fica eu aqui assim. Aí fica toda na pele, né? Você sentiu na pele. Mariana, sentir na pele tão difícil que é. E eu vendo você falar é tão bonito. Porque eu falo que assim, só quem foi tentante vai entender. Ou só pra quem passou no universo que vai entender. E uma coisa que assim, eu vi você comentando e ficou aqui martelando na minha cabeça. O planejamento familiar, ele começa com a prevenção. E muitas das vezes, por falta de informação, que foi o que aconteceu com o meu caso, e olha que assim, né, a gente vem de uma família estruturada, imagina quem não tem informação nenhuma. O planejamento familiar é tão importante que você começa a prevenir certas coisas que lá na frente, igual você falou, uma menopausa precoce, entre outros pontos, uma endometriose. E hoje em dia... esses hormônios que a galera tá usando, tudo, aplicando, que tá assim... Nem sabe o que tem. Não sai daqui. É tanta coisa... Sai daqui presa, na nossa época aqui, era o anticoncepcional, eram prevenções ali, né? O hábito, né, de vida, saúde, tal. Hoje, a gente tá falando sobre uma infinidade de medicamentos, esteroides, de hormônios, de não sei o que lá... Que prejudicam e que não se fala sobre isso. Não. Então, assim, as pessoas elas estão pensando no agora. Assim como quando eu com 15 anos comecei a tomar anticoncepcional, tipo assim, a gente começa ali, né? Enfim, você vai vivendo e tal, e aí as pessoas hoje estão ali vivendo, estão aplicando aquele tanto de coisa que elas não sabem o que volta ali no futuro, não estão pensando no amanhã. Então, assim, é tão importante falar sobre isso, porque... chega a esse ponto, igual você que falou. Com que certeza. Porque tantos anos. Esse é o meu trabalho. Exatamente. Você não tem que pensar no seu amanhã. Quem tem que pensar sou eu, porque eu tô vendo um amanhã de milhares de mulheres. Gente, saiu uma notícia. Eu tô vendo esse amanhã. Eu tô vendo esse arrependimento. Saiu a notícia no IBGE que ultrapassou o número de pessoas acima de 41 anos que são gestantes, ultrapassou o número de adolescentes a gravidez durante a adolescência. Então, as mulheres com 41 anos agora estão muito mais tardias a darem à luz. Você vê como é que mudou o comportamento do consumidor, das pessoas. Então, isso, de uma certa forma, mexe com tudo, mas isso já vem lá de trás. Lá de trás. Então, o trabalho da Mariana ou de outros médicos é 100%
assim, digamos 100% não, mas é boa parte preventiva do que você chegar lá e ter que fazer um tratamento. Sim. Então, primeiramente, parabéns, seu trabalho é lindo. Obrigada. Muito bonito. E, de fato, só quem já passou pela experiência, espero que ninguém precise passar, mas quem passou sabe o quão difícil é e o quão você ter bons profissionais ao lado faz a diferença e faz isso uma trajetória mais leve. É basicamente isso. E os seus planos, isso. senhora? Agora que temos uma pequena, realizamos a maternidade. Temos uma agora. pequenininha, realizamos. Parei um pouco ali, né, o trabalho, dei uma boa desacelerada para poder sonhar e realizar esse sonho da maternidade, viver. Né? Agora é gás total. Meu marido já quer outro engatado, mas eu tô fugindo dele. De fato, agora é focar um pouco mais no trabalho. Eu tô com um projeto, além da agência. A agência, eu tô com um projeto de infoproduto, que eu vou lançar até final do ano. E vou ter um evento aí também final de ano, então quero vocês lá junto comigo. Mas, fora a agência, eu tô abrindo uma empresa de... Assim como você abriu, né? É uma coisa... Maluquinhas, né? Pouca coisa pra fazer. Né? Mas aí eu entrei no universo infantil. A maternidade faz isso com a gente, A maternidade né? A gente quer alguma coisa produzindo os modelos. Ela vai produzir os modelos. Da marca. E aí eu vou trabalhar com a parte voltada aí pra decoração infantil. Então logo, logo vai chegar aí pra vocês. Que legal! Ela tá super emocionada, tá vendo? Quando a gente faz Gente, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, eu falo o olho pra todo brilha, mundo, o brilho no olhar é diferente. Igual o seu olhinho brilhou ali. Eu sou muito amo o que eu suspeita, faço, eu sou muito amo feliz no que eu marketing, faço, eu graças também. a Deus. E assim, por mais que eu tenha dado uma desacelerada com a maternidade, eu com 30 dias, comentei com a Camila, né? Pós-gestação, 30 dias eu já voltei a trabalhar. E o trabalho, de certa forma, foi que me deu uma motivação ali. Me livrou de um baby blues que estava vindo. Mas eu amo o que eu faço e eu acho que essa extensão para essa outra empresa, unindo o universo infantil, vai trazer muita coisa legal também. A maternidade, ela chama a gente para viver, para continuar vivendo. Espero ali, que né? as duas coisas continuem crescendo lado a lado. Eu queria falar duas coisas. A primeira é que a Mari foi a primeira pessoa, assim, do meio do marketing que estendeu a mão pra Criaí. Eu e a Camila éramos duas piquituchinhas. Sim. E a gente passando por certos dilemas. E a Mari foi, sentou com a gente, tomou um café com a gente. Aquele famoso café que vale horas, assim, vale Pix na conta. E ela a gente fez não esse tem essa cafezinho com a gente ali, sem Pix na conta. e conversou. E, assim, você é uma pessoa, assim, que eu sempre falo com muito carinho. Sempre, assim... Você nunca foi uma concorrente. Nunca viu a gente ali começando como concorrente, sempre, sabe? Parceira. Isso é engraçado, isso é né? tão legal, porque hoje é tão raro isso, sabe? Tipo, hoje no nosso meio é tão Parece difícil. que é tudo disputa, né? É tudo uma disputa, então assim, eu queria te parabenizar. Agradecer também. Em vários momentos, ter estendido a mão pra gente, foi muito isso, muito eu que agradeço a parceria verdade. em vários eventos dos meus clientes, vocês também estavam lá. Sim. Eu, assim, acho que tem mercado para todo mundo e o trabalho que vocês fazem é sensacional. Um trabalho complementa o outro, de certa forma. Onde não me cabe, às vezes cabe um parceiro. Então, eu tento levar isso para não só vocês, com outros amigos também da área. Só então, mais fico pra feliz, todos, gente. né? Fico e feliz. a segunda Obrigada coisa pelo convite também. Mari, te espero no TikTok, tá, Mari? Eu tô aqui pegando no pé dela, Nossa, que ela vai... Deixa eu falar, se você for pro TikTok, não vai ter pra ninguém, entendeu? Esqueça tudo. Ninguém nesse Brasil. Então tá bom, projeto 2025. Aê, no TikTok. No TikTok Vem também. aí, a gente vai falar sobre o case dela no TikTok daqui uns anos, entendeu? É isso aí, gente. TikTok hoje não dá pra ficar de fora, não de dá, forma não alguma, tem ainda mais que a informação corre mais rápido. Então, vá pra lá. E aí você fala pra ela, te espero no consultório. Tô devendo a visita. Obrigada, Meninas, gente. foi lindo, muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Tchau, tchau.